quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e para a honra e glória de Deus. A gente hoje termina mais um ciclo. A gente termina o nosso propósito, a nossa campanha de jejum e oração. E eu creio que Deus ele fez grandes coisas. Quando a gente começou esse propósito de oração, eu disse ao Senhor que seria pelas causas impossíveis. As causas que eu e você não podia fazer. Só que o céu bradou e o Senhor me disse naquele momento que seria a campanha das portas, onde Ele iria fechar portas, mas Ele também iria abrir muitas portas, né? Porque quando eu e você se posiciona em oração, quando eu e você se posiciona a estar à disposição do Todo-Poderoso, a gente pensa que o Senhor só vai abrir portas, né? É tão lindo quando a gente diz que o Senhor ele abre portas dentro de portas, mas o Senhor que abre portas, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que ele também fecha portas, né? Muitas portas que estão abertas, que têm nos afastados de Deus. Muitas portas que aos nossos olhos são portas de bênção, são portas que o nome do Senhor vai ser glorificado, mas o meu Deus e o teu Deus que vê todas as coisas, ele vê que aquela porta é para perdição, vê que aquela porta é caminho de morte, vê que aquela porta vai nos afastar dele e o Senhor tem fechado. E ao fechar de uma porta, a gente não entende nada. Porque quando o Senhor ele está trabalhando na minha e na tua vida, a gente não entende. Mas o Senhor diz assim, o que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Porque tudo em nossa vida tem uma finalidade. A gente não está passando por passar. A gente não está passando porque o nosso Deus é mau, porque o nosso Deus ele se agrada em ver o sofrimento, não. A gente está passando porque tem uma finalidade. A gente está passando porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Algo que eu digo sempre é que deserto não mata crente. Deserto faz crente forte, faz crente ser mais temente, faz crente ter intimidade. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler aqui para vocês no livro de Daniel, onde mostra que o servo do Senhor, ele também fez um jejum de 21 dias, onde ele rejeitou se alimentar daquela comida do rei, onde era comida sacrificada. E ele decidiu honrar o Senhor, e ele começou a jejuar. Ele começou a batalhar, ele começou a peleja. Quando a gente entra em propósito de jejum e oração, não é fácil, mas a gente conseguiu. O Senhor venceu, o Senhor nos deu graça. E a palavra do Senhor diz aqui no livro de Daniel 10, a partir do 4, que diz assim: no dia 24 do mês, estava eu na margem do grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como bérilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como barulho de uma multidão. E o versículo 12 diz assim: então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas orações foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi isso que eu e você fez. A gente decidiu se humilhar. A gente entendeu que é o Senhor que faz. Muitas das vezes eu e você quer fazer com as próprias mãos. A gente acha que faz melhor do que Deus.
mas a gente se jogou no chão nesses últimos dias, a gente se consagrou, a gente chegou diante do Senhor como um sacrifício vivo. E eu creio que o Senhor ele vai fazer e ele tem feito muitas coisas. Portas foram abertas, portas foram fechadas e o nome do Senhor foi glorificado, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que procurar primeiro as coisas dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta manhã eu acordei com algo no coração. Quando a gente começa a olhar a nossa volta, a gente vê que faz tão pouco para Deus. Quando a gente começa a olhar a nossa volta, a gente vê que peleja tão pouco pelo céu. Porque a gente sacrifica tanto por coisas da terra. A gente se ajoelha tanto por coisas da terra. E quando é algo do céu, até parece que as nossas forças elas se tornam pequenas. Quando é algo do céu, a gente não luta com o empenho que a gente luta pelas coisas da terra. Porque eu fico a observar que quando a gente tem um sonho aqui na terra, a gente faz tanta coisa por esse sonho. Às vezes a gente não dorme. A gente sacrifica tanto pelo sonho da terra. E quando chega na hora da gente honrar o Senhor, quando chega na hora da gente agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos feito, a gente começa a botar desculpa. A gente começa a dizer que não pode, que não sabe. E é verdade quando a gente diz isso. Porque quem pode todas as coisas é o Senhor. Mas a sua palavra diz que Ele nos deu autoridade. Se eu e você começar a usar a autoridade que o Senhor nos deu, nada fica na nossa frente. Porque quando a gente vê a adversidade grande demais, a gente quer desistir. A gente não quer lutar. Quando a gente tem um filho que está afastado do Senhor, quando a gente tem um esposo, tem alguém da nossa família, a gente às vezes quer até desistir de lutar. Mas a palavra do Senhor diz que vitória só tem aquele que chega lá no final. Vitória só tem quem ultrapassa as fronteiras. A palavra do Senhor diz que ao que vencer, Ele dará uma coroa. Ao que vencer, beberá do rio da água da vida. Ao que vencer, terá dos seus olhos enxugada toda lágrima. Ao que vencer, vai viver uma eternidade com Cristo. Então é ao que vencer. A gente terminou um propósito de 21 dias. Mas não termina por aqui. A gente não vai baixar a guarda. Porque a minha luta e a tua luta é até a trombeta tocar. A minha luta e a tua luta é até a gente ter vitória. Mas você pode dizer, irmã Ana, mas eu ainda não vi a vitória. É porque a batalha ainda não terminou. Porque quem promete, ele garante. E quem prometeu foi Jesus, quando disse que a gente seria muito mais que vencedores. Então estamos de posse de vitória. O meu coração está cheio de alegria. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente sente Ele conosco. Quanto mais a gente morre para o mundo, a gente vive para Cristo. O Senhor nunca disse que seria fácil. O Senhor disse que por amor a Ele a gente ia passar tanta coisa.
Por amor a Ele, a gente ia ser esquecido, a gente ia ser caluniado. Por amor a Ele, a gente ia ser desprezado. Mas o Senhor disse: eu estou contigo. Eu estou contigo quando você estiver sozinho. Eu estou contigo quando aquelas pessoas não entenderem. Aleluia. O que eu fiz na tua vida. Porque o Senhor, Ele fez algo tão grande em nossas vidas. A gente vivia neste mundo onde as pessoas não nos davam valor. A gente vivia nesse mundo, aleluia, sendo instrumento de Satanás. Mas o Senhor, Ele olhou e Ele viu em mim e em você o que a gente não conseguiu ver. E o Senhor, Ele nos deu um banho de sangue. O Senhor, Ele tem nos sustentado até hoje. E o que o Senhor fez na nossa vida, a gente quer que as outras pessoas sintam, vivam. Mas a palavra do Senhor diz que elas não têm a visão espiritual. Mas a palavra do Senhor diz também que aquele que é forte suporte o fraco. Que a gente não venha desistir de ninguém. Que a gente venha abraçar, mesmo sendo desprezado. A gente venha orar, a gente venha pagar preço. Tudo tem recompensa. Não desista da sua casa. Família é um projeto de Deus. Não desista dos seus, a esperança. Vamos orar agora, vamos entregar o nosso último jejum ao Senhor. Deus, Ele vai surpreender muitos ainda. Vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus. Mesmo que você seja desprezado. Mesmo que você seja caluniado. Mesmo que no caminho você ande sozinho. Mas o Senhor não disse que é o que vencer. Que a gente não venha se embaralhar com as coisas da terra. Aí você tem um alvo. O nosso alvo, Ele é Jesus. Aleluia. Nosso alvo é Cristo. Que a gente possa olhar para o autor e consumador da minha e da tua fé, que é Jesus. Ele já venceu. Deus abençoe cada vida. Cada um que entrou neste propósito. Cada um que não entrou. Deus abençoe cada um que não tem força de orar. Deus abençoe cada um que se entristeceu, que se magoou. E tem estado longe de Cristo. Que o Senhor possa encontrar essas pessoas. Que o Senhor possa encontrar com renovo. E Deus abençoe a cada um.